Graça e paz, pessoal, tudo bem? Espero que você tenha tido um dia abençoado, um dia ótimo na presença do Senhor. Que bom ter você aqui, especialmente porque nós iremos falar de coisas tão importantes para o reino e com certeza você é uma dessas coisas importantes para o reino de Deus. E mediante a isso eu gostaria de convidá-lo e convidá-la a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 150, que diz assim, a partir do versículo de número 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com adulf e flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Você aí na sua casa, dá uma respirada bem funda assim, ó. Isso, respira fundo. O ministério que está comigo aqui vai louvar também, respirando bem fundo. Todo mundo ficando de pé para respirar bem fundo. Isso. Tem fôlego aí com você? Tem fôlego aí contigo? Se você conseguiu respirar, porque você tem fôlego. E se você tem fôlego, vamos estar louvando ao Senhor. Amém? Vamos adorar o nosso Deus com toda a alegria do nosso coração. Eu quero, eita glória, ver você adorando com bastante intensidade, com bastante amor. Daqui a pouquinho nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Também teremos uma palavra maravilhosa pelo missionário Willis, da Missões Portas Abertas, que é uma das maiores missões que existem no mundo. Eles prontamente se colocaram à disposição para nos ajudar a trazer essa palavra. Eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração e também abrir o seu coração para algo que é tão importante como missões. Uma das prioridades de quem quer ir além, de quem quer vencer, quem quer superar os seus limites, é aprender a ser generoso e generosa. E quando nós doamos para missões, quando nós ajudamos missões, nós estamos sendo generosos. Nós, particularmente, da Igreja Batista Ágape, ajudamos uma missão em Portugal através da vida do missionário Eberson. Mas isso só pode acontecer se você for fiel nas suas contribuições, se você for fiel nos seus dízimos e continuar sendo fiel nas suas ofertas. Mediante a tudo que nós estamos vivendo, apesar de nós estarmos sobre um momento de confinamento, estamos sobre, digamos, até metaforicamente falando, sobre quarentena, porém, nós precisamos ter o nosso coração aberto. Existem vidas que precisam de você e daqui a pouco vocês vão ver os dados que a missão Portas Abertas vai trazer para nós, que são dados importantíssimos para o nosso coração, ele de fato se abrir para missões. Eu gostaria de convidar você a fazer isso com toda a alegria do seu coração. Antes vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. Nos ensina, ó Deus, a fazer a Tua vontade, nos ensina a fazer o Teu querer, a ter o nosso coração aberto. Nós estamos aqui para louvar o Senhor com tudo que nós somos, com tudo que nós temos e com tudo que nós podemos ser. Muito obrigado por tudo. E fale conosco de maneira graciosa, gloriosa e poderosa, em nome de Jesus. Já prepare os seus elementos e vamos estar adorando ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, a tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com teu amor.
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor, por teu amor, por teu amor, por teu amor, imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Impressionante é o teu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o teu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Aleluia. Essa cruz que nos aproxima do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos dizer que nós temos liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, de lugar, Senhor. Tens liberdade
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, de lugar, de lugar, Senhor, de lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Adore o Senhor, querido, aí na sua casa. Celebre a Deus que um dia morreu por você na cruz do Calvário, para te dar comunhão com Ele. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Não a única opção, e sim a melhor. Aleluia. Dentre outras, eu escolhi o Senhor, era a melhor opção. Não foi a última, não foi o resto, sim Aleluia, a melhor Jesus. opção. Muito obrigada, Aleluia, Senhor, pelo Jesus. Senhor existir, pelo Senhor ser Deus, por Senhor, a gente poder colocar a confiança no Senhor. Ó Pai, muito obrigada. Nos ajuda a cada dia mais confiar no Senhor, depositar a nossa confiança, a nossa dependência, reconhecer que nós dependemos do Senhor. E nós não dependemos de nada. A única coisa que a gente depende, que nos é suficiente, é o Senhor. A tua presença. Em nome de Jesus.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Acredite, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria que ela vem pela manhã. Diga! Eu creio. Diga o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida. Diga ao Senhor. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida. Diga ao Senhor, pra onde irei? Pra onde eu irei, se eu não tenho Pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei?
sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Sou totalmente teu. Fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Somos um com você. Somos um com você. Aleluia. Somos um com Cristo. E que nós não venhamos perder essa comunhão. Queridos, eu gostaria desse momento de estar convidando você a pensar na melhor oferta que você pode estar dando para missões, a melhor oferta que você pode estar dando para a obra de Deus. Você que é dizimista e ofertante, nós contamos com você. Você é amigo, você é amiga que quer nos ajudar, nós também contamos com você. E daqui a pouquinho nós vamos estar colocando o Gasofilaço online para que você possa ter os meios aos quais poderá contribuir para a obra do Senhor. E após o Gasofilaço online, nós estaremos voltando com um vídeo muito importante falando sobre a igreja perseguida, e após nós iremos ouvir a palavra do Senhor com o nosso amigo missionário Willis, e após estaremos celebrando a ceia do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus, já vamos colocar o Gasofilaço online para você. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e, desde 1993, divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani.
No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio poder falar com você nesse momento. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a realidade da igreja perseguida e o que os nossos irmãos em mais de 50 países vivem, inclusive agora, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar um texto bíblico que se encontra em Atos, no capítulo 9. Nós leremos a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esse é um trecho que fala sobre a conversão do apóstolo Paulo, mas além disso ele traz uma informação muito importante para a gente. Ele demonstra também a glória e o poder de Deus na salvação. Você lembra que no final do capítulo 7, um jovem chamado Estevão foi apedrejado por conta do seu testemunho. Ele falava sobre Jesus Cristo e aqueles homens começaram a apedrejar e ele foi morto e suas roupas foram entregues aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, no capítulo 8, Saulo começa a perseguir a igreja de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 9, onde a gente começou a ler, o trecho nos diz: Saulo respirando ainda a ameaça de morte. Ou seja, desde a morte de Estevão até esse exato momento, Saulo ele não tinha mudado o seu jeito de ser. Ele continuava respirando a ameaça de morte, desejando a morte dos discípulos do Senhor. E o que ele fez? Ele foi buscar autorização para perseguir os discípulos de Jesus Cristo lá em Damasco. Só que o texto ele começa nos dizendo o seguinte: Saulo respirando a ameaça de morte. O que significa respirar a ameaça de morte? Não é simplesmente um respirar fundo, como de repente a gente pode fazer, mas a ideia é como um animal feroz que devorou outros animais, agora ele respira a ameaça de morte, desejando com todo o ódio, todo o furor, a morte de outros animais. Imagina só um lobo feroz que devorou várias ovelhas, e ele, com sangue nos dentes, deseja devorar mais ovelhas ainda.
Saulo respirando ameaça de morte é basicamente isso. E acontece que ele foi perseguir os discípulos do Senhor Jesus Cristo lá em Damasco. E o texto nos diz que ele foi atrás de homens e mulheres, aqueles que eram do caminho. E o que acontece depois? Saulo tem um encontro com Jesus Cristo no meio do caminho. O Senhor Jesus aparece para ele e faz a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a grande questão é, por que Jesus Cristo pergunta para Saulo, por que você me persegue? O trecho que a gente leu diz que Saulo foi perseguir homens e mulheres. Mas Cristo aparece para Saulo e pergunta, por que você me persegue? Será que Saulo poderia perseguir de fato a pessoa de Jesus Cristo? Que já não estava lá fisicamente? É óbvio que não. Mas no momento em que Saulo persegue aqueles homens e mulheres, ele está perseguindo o próprio Cristo, porque aqueles homens e mulheres faziam parte do corpo de Cristo. E essa é uma primeira implicação importante para mim e para você. A outra questão é que a razão da perseguição não é exatamente por conta de cada cristão, mas por conta da pessoa de Cristo dentro de cada cristão. Ou seja, Cristo pergunta, por que você me persegue? Porque Cristo estava dentro da vida daquele cristão, de cada cristão que era perseguido, assim como está na minha e assim como está na sua. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Se nós podemos chamar Deus de Pai, nós temos uma família muito grande ao redor do mundo. E para continuar aqui no texto que a gente leu, Saulo, ele entra em Damasco. O projeto de Saulo era chegar em Damasco com sua fúria, com seu orgulho, com sua força, desejando matar os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas como a gente leu no trecho, Saulo entra de uma maneira completamente diferente. O texto bíblico nos diz no versículo 7 o seguinte: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ou seja, aquele homem que planejou entrar em Damasco com todo ódio, com todo orgulho, ele entra em Damasco humilhado, ele entra em Damasco sendo guiado pela mão. Ele não pode reconhecer o caminho e precisa de ajuda das outras pessoas. A gente vê que no caminho Jesus Cristo ele pode fazer muitas coisas. E ele transformou aquele grande perseguidor em agora um cristão. E a graça de Deus ela é tamanha que faz não somente um lobo feroz se transformar em ovelha, como foi o caso de Saulo, mas transformar em pastor de ovelhas. A gente conhece a história a seguir. O apóstolo Paulo pastoreou a igreja de Jesus Cristo, enfrentou perseguição por causa da fé, e a gente conhece os trechos dos livros a seguir, onde relata as ameaças de morte e as dificuldades que Saulo, ou melhor, o apóstolo Paulo enfrentou por causa da sua fé em Jesus Cristo. Essa perseguição que aconteceu ali e que se estende ao restante do Novo Testamento, ela continuou ao longo da história e hoje, exatamente hoje, mais de 260 milhões de cristãos enfrentam perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo. Enquanto a gente pode desfrutar da liberdade, enquanto a gente pode ter acesso à palavra de Deus, enquanto a gente pode declarar nossa fé publicamente, mais de 260 milhões de cristãos enfrentam perseguição por causa de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar esse mapa com você que mostra a relação dos 50 primeiros países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Esses 50 países relatam basicamente a dificuldade que cada cristão tem em ter acesso à palavra de Deus, em declarar sua fé na sua própria casa, em cultuar livremente e tantos outros desafios que eles enfrentam por causa da sua fé em Jesus Cristo. Hoje, aproximadamente 1 em cada 8 cristãos enfrentam algum tipo de perseguição por causa da fé. E quando você olha esse mapa, eu gostaria de dar 2 considerações. A primeira coisa é, não há perseguição somente nesses 50 países. A Portas Abertas, todos os anos, ela faz uma relação com o ranking dos 50 primeiros países onde há algum tipo de perseguição. A perseguição, portanto, ela se estende em mais de 50 países. A outra consideração que eu gostaria de fazer é, não se trata simplesmente de um ranking, não se trata simplesmente de números, mas se trata de famílias, irmãos nossos que estão espalhados nesses países.
Se você pode orar por um cristão perseguido, lembre-se que você está orando por um membro da sua família, um membro da família da fé. Então, guarde esse mapa como tantas histórias e tantas vidas que estão ali dentro desses países e que precisam das suas orações, que precisam das nossas orações, das minhas orações. Hoje, viver no Brasil é fazer parte de uma minoria privilegiada. A gente tem um privilégio muito grande, porque a gente tem a liberdade religiosa. A maior parte dos cristãos no mundo hoje, eles estão presentes em algum país que há perseguição religiosa. Nós nascemos em um país onde há liberdade, desfrutamos dessa liberdade, mas essa não é a realidade de muitos cristãos ao redor do mundo. E é sobre essas histórias que eu quero compartilhar com você nesse momento. Mas antes disso, eu quero falar um pouco como começou a história da Missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas iniciou em 1955 com um jovem holandês chamado Irmão André. Ele foi desafiado por Deus a contrabandear Bíblias para países do leste europeu. Naquele período existia a União Soviética e naquele contexto era completamente proibida a entrada de material cristão, era completamente proibida a entrada de Bíblias. Naqueles países os cultos eram completamente controlados, pastores precisavam apresentar seus sermões muitas vezes para o governo, a fim de que, caso aprovado, eles poderiam pregar ou não. Os jovens eram desencorajados a participarem da igreja e muitos pastores e cristãos foram enviados para campos de trabalho forçados naquele período. Foi nesse contexto que o irmão André decidiu entrar nesses países com Bíblias, porque ele entendeu e viu que muitos cristãos precisavam da palavra de Deus ali. E ele começou num fusquinha, muito simples, não cabia muitas Bíblias e sempre antes de entrar naqueles países, imagina que na entrada de cada país existia a barreira onde ele precisava ser revistado, e aqueles soldados soviéticos revistavam seu carro por 1, 2, 3 e até mesmo 4 horas. E o irmão André fazia sempre uma oração antes de entrar naqueles países. Ele dizia o seguinte: Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço que tampe os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam a tua palavra. E graças a Deus, o irmão André nunca perdeu uma Bíblia, sempre conseguiu entrar nesses países e de uma maneira muito simples, iniciando através de uma mala, depois de um fusquinha. Em 1981, a Missão Portas Abertas conseguiu entrar com 1 milhão de Bíblias em uma única noite na China comunista. E a partir daí, então, a Portas Abertas tem se dedicado a fortalecer cristãos perseguidos ao redor do mundo. O nosso objetivo é ir até onde os cristãos enfrentam algum tipo de perseguição e fortalecê-los para que eles sejam sal e luz ali onde eles estão. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas tem se dedicado a esse trabalho. E eu gostaria de compartilhar com você algumas situações e algumas histórias de cristãos que vivem essa situação hoje, para que você conheça a sua realidade e para que você também ore por esses irmãos. Quando a gente visita alguns desses cristãos e pergunta como nós podemos ajudá-los, as 3 respostas mais comuns são: a primeira, obviamente, por oração. Eles pedem: ore por nós, ore para que a gente possa permanecer firme. Então, o segundo pedido mais comum desses irmãos é por Bíblias. A palavra de Deus ainda é escassa em muitos desses países. E o terceiro pedido mais comum é por treinamento para os seus líderes e para os seus pastores. Porque se não há Bíblia, não há treinamento bíblico, não há pastor preparado biblicamente para cuidar e pastorear daquelas igrejas. Nesse contexto, eu quero compartilhar sobre a África subsaariana. É uma das regiões onde há uma crescente perseguição, especialmente por grupos extremistas. Boko Haram, o Al-Shabaab, o grupo Sélika, são grupos que têm se dedicado a exterminar com a Igreja de Jesus Cristo naquelas regiões, especialmente a Nigéria. A Nigéria é o país onde há o maior número de mortes de cristãos por causa da fé em Jesus Cristo. Talvez você se lembre do que aconteceu no dia 14 de abril de 2014. Cerca de 276 meninas foram sequestradas no Chibok pelo Boko Haram. E essas meninas foram sequestradas ali justamente por causa da sua fé, porque eram cristãs. E de 2014 até hoje, algumas dessas meninas tiveram a oportunidade de regressar ao seu lar, foram resgatadas, graças a Deus. Algumas outras meninas foram encontradas tentando fugir daqueles homens, mais grávidas, e outras foram encontradas com o bebê no colo. Ainda hoje, 112 meninas que não foram resgatadas.
ali desde aquele sequestro no dia 14 de abril de 2014. E seus pais, de lá até hoje, continuam numa espera constante. E o que isso tem a ver comigo e com você? Como eu falei no começo, se nós podemos chamar Deus de Pai, nós temos uma responsabilidade com essa família, porque eles são os nossos irmãos. A palavra de Deus nos diz que se um membro do corpo sofre, todos sofrem com eles. 1 Coríntios 12, 26. E é por isso que esses irmãos não precisam passar por isso sozinhos. Nós somos um com eles. E é por isso que eu peço para que você ore, não somente pelas meninas que foram sequestradas, as 112 que ainda estão sequestradas, mas também pelos seus pais. Alguns desses pais já morreram de lá para cá, a maioria com problemas cardíacos por conta do estresse tão alto. Há outros pais que esperam diariamente o retorno das suas filhas. Uma frase dita por uma das mães foi o seguinte: quando ela foi sequestrada, o riso cessou na minha casa. Então imagina uma mãe com outras filhas e ter uma filha tirada tão bruscamente da sua família, do leito da sua família, simplesmente por causa da fé. A palavra de Deus nos diz em Mateus no capítulo 10, Jesus Cristo mesmo enviando os 12 discípulos ao dar aquela mensagem que eles deveriam pregar, disse o seguinte: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. E isso é uma promessa que a gente vê na Bíblia. E principalmente por conta desse contexto, a gente não pode deixar que os nossos irmãos enfrentem tudo isso de maneira isolada, sozinha. Um dos maiores medos desses irmãos é passar por toda essa situação sozinhos, de maneira isolada. E a sua oração, ela pode fazer muita diferença. Um dos pais das crianças que foram sequestradas disse o seguinte: nós só podemos permanecer firmes porque a gente sabe que vocês estão orando. Então eles contam com a minha oração, com a sua oração, e a gente sabe que a nossa oração ela pode fazer diferença. Primeiro porque a palavra de Deus nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E segundo, porque a gente vê na prática esses irmãos sendo fortalecidos por meio das nossas orações. Uma outra mãe disse o seguinte, no mesmo contexto das meninas sequestradas ali na Nigéria: se eles a matarem e mostrarem o corpo, aí eu vou deixar de esperar a volta dela. Ou seja, uma mãe que espera constantemente, diariamente, a volta da sua filha, o regresso da sua filha para casa. E imagina o que é esperar uma semana, um mês, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essas pessoas já esperaram muito mais do que isso. E quando ocorreu esse ataque, muita gente se mobilizou, graças a Deus por isso. Mas de lá para cá, foi esquecido por muitas outras pessoas. E o nosso trabalho é fazer com que você lembre e com que você ore constantemente por esses irmãos e por essas irmãs. Por isso, ore não somente pelas garotas, mas pelos seus pais, e ore também pelos perseguidores dessas crianças, que assim como Saulo foi salvo por Jesus Cristo, esses homens também podem ser salvos por Jesus Cristo. Uma outra mãe, ainda nesse contexto, disse o seguinte: ela começou a preparar a sua filha mais nova para que, caso a sua outra filha regressasse, fosse resgatada, ela começou a ensinar a sua filha mais nova a como receber a sua irmã se ela fosse resgatada. Porque ela dizia o seguinte: talvez eu não esteja mais viva, e eu quero ensinar minha outra filha a receber a sua irmã da melhor forma possível. Então, se junte a esses irmãos na dor e no desafio que eles enfrentam também por causa do nome de Jesus Cristo. Ainda na Nigéria, um outro contexto, uma família, assim como muitas famílias perdem têm a oportunidade tirada por conta do seu marido que é assassinado, que é morto bruscamente por causa da sua fé. Muitas famílias ali no momento da retirada do marido, a mulher fica viúva e os filhos órfãos, começam outros desafios, especialmente desafios econômicos. Naquele contexto, o homem ele traz a provisão ali para casa e sem a presença do marido em casa, a mulher não pode trabalhar, os filhos começam a passar necessidade também. E uma dessas mães viúvas disse o seguinte: depois de muitos desafios e passar extrema fome por causa da ausência do seu marido, que foi morto justamente por causa da sua fé, ela disse: eu vou doar uma das minhas filhas, eu vou dar para alguém, porque pode ser que se eu der para alguém, ela pode sobreviver, porque comigo eu não tenho mais condição de cuidar dessa criança e ela vai morrer de fome, certamente. E ela decidiu fazer isso. Uma das suas filhas disse o seguinte: mãe, a palavra de Deus nos diz que ele é pai dos órfãos e protetor da viúva.
eu vou orar e vou jejuar para que Deus mude a nossa situação. E ela fez isso durante um tempo. Depois de algum tempo, essa mãe recebeu um comunicado na sua porta para se deslocar ao centro comunitário, e ela se deslocou para lá. E chegando lá, a Portas Abertas estava com alimento, com ajuda socioeconômica, com tudo que eles precisavam para poder caminhar e continuar cuidando da sua filha. Então não foi mais preciso dar a sua filha por questão da escassez do alimento. E a mãe disse o seguinte: Deus respondeu às orações da minha filha por meio da Portas Abertas. Pedi a Deus para me perdoar por ter duvidado de suas promessas, de nunca me deixar e nem me desamparar. A gente vê milagres acontecendo e a gente sabe que é a mão de Deus fazendo tudo isso. Mas a gente sabe também que isso só é possível por meio da ajuda de parceiros ao redor do mundo. Por isso, o nosso convite é para que você ore e se envolva com a igreja perseguida. Uma outra situação, ainda no contexto do Oriente Médio, uma família que costumava evangelizar, pregar e discipular, ainda que em secreto. Naquele contexto, é proibida a pregação do evangelho, é proibida o discipulado de pessoas, é proibido o batismo de pessoas. E quando a gente olha a grande comissão, Jesus Cristo nos dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulo e batizai, isso em muitos países pode custar a vida. Então, como fazer? Como viver a grande comissão onde isso é completamente proibido? Graças a Deus, há muitos homens e mulheres que preferem obedecer a Deus do que os homens e pagam um preço muito alto por isso. Uma dessas famílias, o pai daquela família saía regularmente para fazer isso. Caminhava quilômetros para discipular outras famílias, para evangelizar, tudo isso em secreto. E a polícia secreta daquele país já desconfiava de que aquela era uma família cristã. E eles queriam somente uma prova de que era uma família cristã para colocar aquele pai na cadeia. E certo dia, aquele homem saiu para discipular como regularmente fazia, e a polícia secreta bateu na porta daquela casa. O pai já não estava porque tinha saído para discipular, e a sua filha estava presente. Ela abriu a porta, achando que era um amigo do pai, recebeu aquele homem e disse que o seu pai havia saído para discipular algumas famílias. E ela convidou para entrar, aquele homem entrou, e ela disse: aguarda, porque daqui a pouco ele volta. E aquele homem dentro da sua casa aguardou. O seu pai não chegava, e a filha, preparando alimentos, serviu aquele homem, depois de um tempo, e serviu a si mesmo. E ela disse o seguinte: vamos orar, porque a gente sempre ora antes das refeições. E aquele homem concordou em fazer uma oração. Aquela garota orou pelo alimento, agradeceu a Deus pelo alimento. No final da sua oração, ela disse o seguinte: Senhor Jesus, obrigado por esse homem tão bom que o Senhor colocou aqui dentro de casa. Obviamente, aquele homem não era nada bom. Aquele homem justamente queria destruir aquela família. Naquele mesmo momento, Deus providenciou que o pai chegasse na casa e ele sabia o que estava acontecendo. Desesperado, ele entrou, mas aquele homem da polícia secreta estava com lágrimas nos olhos e começou a chorar desesperadamente. E ele disse a seguinte frase: agora eu sei que existe esperança para mim na fé que vocês possuem. E aquele homem foi alcançado naquele dia pelo poder de Jesus Cristo, graças ao testemunho, ainda que inocente, de uma criança e de uma família. E a gente vê que milagres como esses acontecem e eles são constantes nessa situação, mas há um preço muito alto a ser pago para que essa realidade seja vivida. Por isso eu te convido mais uma vez a continuar em oração por esses irmãos, para que eles sejam sal e luz onde eles estão. Um outro contexto que eu gostaria de compartilhar com você é a Colômbia. A Colômbia é um país que está próximo do Brasil, faz fronteira com o Brasil, e talvez você se pergunte: por que a Colômbia hoje está na lista de perseguição? Porque a Colômbia é um país perseguido. Se você for para Bogotá, você vai encontrar grandes igrejas e total liberdade, você vai poder participar de cultos sem nenhum tipo de problema. Mas quando você começa a ir para cidades mais distantes, para os interiores da Colômbia, algumas cidades não têm a presença do governo, não têm a presença do exército, e quem domina naquelas regiões são os grupos armados. E aí a gente tem inúmeros grupos, o principal dele, talvez você já tenha ouvido falar, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, os paramilitares, Exército do Povo, ELN e tantos outros. Esses grupos, nessas cidades mais distantes, eles proíbem muitas vezes a pregação do Evangelho, o culto livre, e esse é um desafio vivido por centenas de cristãos nos interiores da Colômbia. A primeira vez que eu estive lá, ouvi o testemunho de uma criança de 8 anos.
Resumidamente, ela disse o seguinte, a sua história: em uma noite comum, homens encapuzados invadiram sua casa e mataram seus pais. Ela conseguiu fugir, mas viu tudo. E depois de um tempo, a gente perguntou para ela por que isso aconteceu. A resposta é muito simples, porque eram pastores e líderes de uma igreja. Os cristãos são perseguidos em interiores ali da Colômbia por causa da fé em Jesus Cristo. E o nosso pedido é para que você ore por eles, para que você interceda pelas crianças, pelos pastores, pelos líderes. Igrejas, muitas igrejas foram destruídas, muitos pastores já foram mortos por causa do Evangelho. Um outro contexto, ainda dentro da Colômbia, é a situação dos indígenas. Aqueles indígenas que se convertem a Jesus Cristo, eles abrem mão dos seus rituais, eles abrem mão de sacrifícios, de adoração aos diversos deuses e dedicam a sua vida e a sua fé somente a Cristo. E no momento que eles fazem isso, eles são expulsos pelos indígenas tradicionais das suas próprias tribos. Eles são obrigados a fugir das suas tribos por causa da sua nova fé. E eles, sem opção, fogem, só que muitas vezes, ao fugir, as suas famílias são retidas. Eu conheci homens que fugiram e foram expulsos das suas tribos por causa da fé. Homens com suas crianças, mas que suas mulheres ficaram retidas nas tribos dos indígenas tradicionais. E eles enfrentam isso hoje, simplesmente por causa da fé em Jesus Cristo. A única possibilidade deles terem de volta a sua esposa e poder ter sua família completa é se eles optarem por negar a Cristo e voltar aos antigos rituais. Então imagina como é viver na pele de um pai, na pele de uma mulher, na pele de uma criança, com toda essa situação alcançando sua família. Por isso, o meu pedido, mais uma vez, é: ore pelos cristãos perseguidos. Aqui na Colômbia, bem pertinho da gente. Eles precisam das nossas orações. Eu quero compartilhar uma outra situação em um contexto ainda da África, voltando para aquela região. No chifre da África, a perseguição também acontece. Dentre aqueles países que estão ali, existe um país que se chama Eritreia. A Eritreia é um país que há também severa perseguição, é uma região desértica e por essa foto você pode ver alguns containers de metal. Aqui a gente usa, obviamente, para transporte de materiais, transporte em navios, em caminhões, mas ali na Eritreia esses containers de metal são usados como prisões. Prisões para pessoas que cometem algum tipo de crime. E dentre eles, o fato de ser cristão também é considerado um crime. Hoje, há cristãos presos em containers de metal na Eritreia. E para que você possa entender como isso é difícil, não é simplesmente o fato de estar isolado da sua família, o fato de não poder testemunhar Jesus Cristo, mas também sofrer agressão no próprio corpo. Uma das mulheres que foram presas, que a gente conhece bem a sua história, é Ellen Berhane, que ela ficou muito tempo em containers de metal ali na Eritreia, 37 meses numa prisão. E agora imagina viver dentro de um container de metal. Durante o dia, um calor muito enorme por conta da situação de deserto. Talvez você já tenha encostado em um carro às 3 horas da tarde, quando o sol está muito quente, e o metal ele conduz muito facilmente a temperatura. E isso gera um calor muito grande. Então, durante o dia, essa era a situação ali dentro daquele container. E o oposto à noite. Eles eram expostos, e são expostos ainda hoje, simplesmente por causa da sua fé em Jesus Cristo. A Ellen Berhane, em seu testemunho, ela compartilha o quanto ela sofreu, o quanto ela foi agredida dentro desses containers, mas ao mesmo tempo, a gente vê Deus sendo glorificado mesmo em meio a uma prisão como essa, tão terrível. A Ellen Berhane teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus para prisioneiras que estavam ali com ela. E não somente para aquelas mulheres, mas ela também pregava a palavra de Deus até mesmo para aqueles homens que maltratavam, aqueles homens que espancavam ela. Então, em uma situação tão difícil, ser sal e ser luz é um grande desafio. Por isso, ore por esses irmãos. A Ellen Berhane teve a oportunidade de sair daqueles containers depois de um tempo e, ao escrever o seu livro, que se chama Canção da Liberdade, ela disse uma frase muito importante. Ela falou o seguinte: se eu pude cantar enquanto estava presa, imagino o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Se eu pude cantar enquanto estava presa, imagine o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Nós podemos fazer muita coisa, você pode fazer muita coisa, eu posso fazer. Então a gente precisa aproveitar essa nossa liberdade para glorificar a Deus, para proclamar
essa salvação, porque esse é um preço muito alto que muitos cristãos pagam ao redor do mundo. Então ore, porque exatamente hoje ainda há muitos cristãos presos em containers de metal ali na Eritreia. É um contexto também muito difícil e que eles passam anos e anos sendo isolados das suas famílias, e não somente um isolamento social, mas o fato de não poder muitas vezes testemunhar a Cristo, pregar a palavra de Deus, poder cantar livremente. Esse é um dos desafios que os nossos irmãos têm enfrentado ali. A Coreia do Norte é um outro país que também há severa perseguição, e o nosso pedido é para que você ore por esses irmãos que estão presos ali em campos de trabalho forçado. Hoje há cerca de 50 mil cristãos presos em campos de trabalho forçados na Coreia do Norte. Pessoas que entram naquelas prisões sem perspectiva de sair e estão ali unicamente por causa da sua fé em Jesus Cristo. Pessoas que precisam das nossas orações, pessoas que precisam das suas orações. Então, o meu convite é para que você se una a esses irmãos, especialmente em oração. E eu quero fazer um segundo convite para você. O primeiro é para que você ore pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. E o segundo convite é para que você ore com conhecimento, para que você ore com propriedade. Por isso eu te convido a se unir a Portas Abertas, a se tornar um parceiro da Portas Abertas. Você pode fazer isso acessando por meio desse QR Code ou por meio desse link que vai aparecer para você e preencher esse cadastro. Ao preencher esse cadastro, você vai receber mais informações sobre a Igreja Perseguida, você vai receber uma revista de apresentação e você vai ter a oportunidade de ser um parceiro da missão Portas Abertas e não somente orar de maneira genérica para que Deus abençoe a Igreja Perseguida ao redor do mundo, mas você vai conhecer as histórias desses cristãos, saber os seus maiores desafios, poder chamar pelo nome e saber exatamente o que eles estão passando e pedir com propriedade para que Deus os abençoe. Acesse esse QR Code, acesse esse link, faça o seu cadastro grátis e receba em sua casa uma revista de apresentação, receba mais informações por e-mail, informações sobre a Igreja Perseguida, e aí você pode conhecer a realidade desses irmãos, pode conhecer os pedidos de oração e orar por eles, pedindo pelo seu nome, pedindo pela sua situação, pelo seu país, orando com propriedade e com mais conhecimento. Seja um com a Igreja Perseguida e junte-se a Portas Abertas nessa missão. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria que nós, nesse momento, vamos celebrar a ceia do Senhor e a gente continua conclamando a cada um dos irmãos, irmãs, amigos, em nome de Jesus, que sejam dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. E a gente convida você a estar fazendo mais uma oração pela tua vida financeira. Eu quero orar especificamente pelos dizimistas. Nós oramos pelas ofertas, mas eu quero orar agora pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Pai, eu quero pedir uma bênção especial para todos esses irmãos e irmãs que têm contribuído via depósito, têm contribuído, Senhor, da sua maneira, que têm sido, ó Deus, pessoas que têm aberto o seu coração para o Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que verdadeiramente nós possamos, Senhor, continuar fazendo a tua obra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque através da fidelidade do teu povo é que o teu reino, a tua obra tem sido propagada. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amados, eu quero convidá-los já nesse momento a estar preparando o pão com suco de uva para que você celebre a ceia do Senhor juntamente conosco, com uma ressalva. Caso você não tenha no momento o suco de uva, você pode pegar água ou de repente um outro suco, mas não deixe de participar. É importante que você participe conosco, é importante que você esteja conosco, e eu faço questão que você que é batizado nas águas, você que está em comunhão com Deus, comunhão com a Igreja do Senhor, participe. A ceia é um momento sério, é um momento em que nós precisamos verdadeiramente celebrar o Senhor com alegria, celebrar o Senhor com tudo que nós somos, por tudo que Ele é para nós.
E nesse momento eu queria convidá-la a se colocar de pé. Pode vir aqui, minha família, para nós também estarmos celebrando o Senhor. Tenho certeza que a palavra já despertou o seu coração. E nesse momento, vamos celebrar com alegria, vamos estar adorando a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Me rendo. Fale com Deus. Eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo. Diga a ele, eu me rendo. Eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Aleluia. Pai, nós consagramos esses elementos, Pai, e nós declaramos a bênção do Senhor sobre o pão, sobre a uva, ó Deus, sobre o suco de uva que representa o teu sangue. E nós pedimos, Espírito Santo, que nesse momento, aleluia, de comunhão, de alegria, nesse momento de, aleluia, de adoração, Pai, de entrega, nós entramos na tua presença. Eu venho pedir, Senhor, que o Senhor possa curar a cada um espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. E que hoje, Senhor, seja um tempo de virada, um tempo de renovo, um tempo de busca intensa a tua presença, um tempo de continuidade. Sacia o nosso ser com a tua presença. Sacia o nosso ser, ó Deus querido, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, fala para mim, Senhor. Nós consagramos, Deus. Fala para mim. Aleluia. Eu me rendo. Eu me rendo. Se renda na presença de Deus. Para conhecer-te mais. Para conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. João, faz uma oração aqui. Graças e paz a todos. Gostaria de fazer uma oração aqui, então vamos fazer então. Senhor meu Deus, eterno Pai, Senhor, venho que o Senhor possa abençoar a nossa ceia e a nossa semana que se inicia hoje, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está assistindo essa live, que o Senhor possa guardá-las com a tua proteção, Senhor, que nenhum mal possa atingi-las, Senhor. Por mais que atinja, que o Senhor possa estar com elas todos os dias, que nós não possamos nos perder, porque a sua palavra diz que torre forte é o nome do Senhor, que quando clamarmos, o Senhor nos escutaria. Então aqui eu te conclamo, Senhor, que o Senhor possa se fazer presente todos os dias em nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa iluminar o nosso caminho, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma limpeza nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos se tornar um ser humano melhor. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo, aleluia, oh glória, de número 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças,
o partiu, aleluia, e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Querido, pegue o pão, pode servir, os elementos já estão consagrados. Levante. Quero fazer mais uma oração. Pai, eu declaro esses elementos consagrados aqui na casa dos teus filhos e declaro vitória, Pai. Nós damos graças ao Senhor por participarmos desse momento. Ó Deus, assim como Jesus partiu o pão e deu graças, nós também damos graças ao Senhor, porque nós queremos te conhecer mais, Pai. Nós queremos a cada dia ser do Senhor, e nós te glorificamos pela bondade, pelo amor que o Senhor tem derramado em nossos corações, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Comamos dele todo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Querido, nós declaramos consagrado o suco de uva, que é o sangue de Jesus sendo simbolizado, e nós damos graças ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podeis servi-los. Digam graças a Deus. Tomem com alegria, querido. Com ousadia. Tome com alegria. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, nós abençoamos a cada um. Fortaleça cada vida. E dê uma semana abençoada. Eu quero declarar, Senhor, sobre cada vida, nesse momento, Senhor, o fortalecimento espiritual, a graça necessária para seguir em frente, porque a Tua presença é melhor que a vida. E nós repreendemos todo o mal, Pai, todo espírito de desânimo, toda baixa estima. E em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar que o Teu povo, Senhor, espiritualmente possa acordar, possa levantar, meu Deus, e em nome de Jesus, que Cristo Ele possa nos iluminar com a Tua graça, com o Teu poder. Em nome de Jesus nós declaramos vitória, Pai. Nós abençoamos a cada vida, a cada irmão, a cada irmã. Ó Deus, eu declaro cura física, cura espiritual, cura emocional, pessoas que estão enfermas, Pai querido, talvez que estão assistindo esse vídeo, eu declaro cura do Senhor, que nos próximos exames, testes que você fizer, não vai acusar absolutamente nada. Eu te declaro curado, pessoas que estão sentindo dores agora, nesse exato momento, eu declaro curado para a glória de Deus, curada para a glória de Deus. Pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão afundadas, Senhor, em problemas, prostituição, drogas, bebidas, pessoas que estão, ó Deus querido, afundadas em pecados ocultos e não tem força para sair. Eu declaro que em nome de Jesus está sendo quebrada toda a maldição na tua vida. Eu quero falar algo para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve. Eu tenho uma palavra para pessoas que estão nos vendo nesse momento. Olha, você que vive culpando as pessoas, reclamando, murmurando, xingando, brigando, falando que não tem jeito, achando culpados por conta da tristeza que está no teu coração, eu quero falar uma coisa para você. Você é responsável pelas escolhas que você faz. O que você tem hoje, quer seja sentimentalmente, profissionalmente, ou em qualquer outro aspecto, foi fruto de uma escolha que você fez. Então, em nome de Jesus, se você está sob pressão, não é murmurando que as coisas vão melhorar, não é reclamando que as coisas vão mudar, é profetizando vitória.
Lá na cruz do Calvário já foi profetizado que você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Tira essa mágoa do teu peito, essa angústia. Se perdoe, perdoe pessoas que pecaram contra você. Talvez você não teve como impedir os problemas e as circunstâncias, e até mesmo as feridas que lhe causaram, mas eu quero dizer um negócio para você: há como ser melhor, há como ser diferente. Podem ter te machucado, até podem ser culpados por você ter se ferido, mas continuar prostrado é responsabilidade sua. Aí já não é mais culpa de ninguém, é sua, porque você escolheu ficar assim. Então levanta essa cabeça hoje, é momento de romper, é momento de vencer. Para com essa baixa autoestima, se respeite, aprenda a dizer não. Se posicione. Ah, mas eu estou muito sozinho, ninguém está comigo. Deus está com você, querido. A questão da tua solidão é a forma que você tem olhado o mundo. Ah, mas eu estou muito vazio, é por isso que eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, se encha do Espírito Santo. Você não tem desculpa se você se encher do Espírito Santo. Para de reclamar, botar culpa nos outros. Até quando será isso? Eu te pergunto. Hoje o Espírito Santo te chama para uma nova jornada, para ter um coração aberto. Ah, eu estou passando prova financeira. Você não é fiel a Deus nessa área. Como você quer reclamar? Como? Nós só colhemos o que plantamos. Ah, mas meu marido, ele me trata mal. Você já parou para pensar como você trata teu marido? Você já parou para pensar como você trata tua esposa? E muitas vezes o que você fala é que tem feito o teu marido, a tua esposa agir desse jeito. Os teus filhos agirem assim. Gente que não gosta de ser corrigido, gente que não gosta de ser chamada a atenção. A falta de desejo de aprendizado pode te jogar no fundo do poço. Jonas, por não querer aprender com uma nova experiência de falar com um povo que era inimigo, ele acabou no ventre do grande peixe. No fundo do poço, é aonde você espera chegar. Quer perder tudo que Deus te deu até aqui? E às vezes a gente quer aceitar o bem de Deus com prazer, mas o mal nós não queremos aceitar. E quando eu falo de mal, é de correção, é de exortação. O Espírito Santo está te chamando hoje para uma jornada muito mais além do que você já foi. Se você quer ir para o lugar mais lindo do mundo, você tem que sair da zona de conforto e entrar na zona de confronto. Lute contra si mesmo, contra os seus pensamentos, contra os seus desejos. Você não foi chamado para ficar sofrendo, murmurando, reclamando. Deus tem coisa muito melhor para você. Deus tem coisa muito melhor para você. Seja fiel em tudo. Para de fazer o mínimo e achar que fez o máximo. Eu já fiz minha parte. Não existe esse negócio de fazer a minha parte. Você é parte do todo. Não é só a sua parte. Você é parte de um todo. Se der errado lá em cima, deu errado com você também. Deus sabe com quem eu estou falando aqui hoje. Eu não tenho nada com isso. Tem sim. A responsabilidade sua também. Muita gente não quer se envolver. E depois, quando dá errado, quer bater palma. É bem que eu avisei. Não adianta avisar se você não se envolver. Deus sabe com quem eu estou falando hoje. E quer reclamar? Por que eu sou assim? Ai, coitadinho. Para com isso! Chega! Levanta a cabeça! Dá a volta por cima! Sacode essa poeira! Para com essa autocomiseração! Lida com os seus problemas, as suas dores interiores. Irmãos, há uma semana atrás, eu estava entrando numa depressão profunda. Enquanto não foi colocado para mim quem eu sou e o que eu precisava mudar, as coisas não começaram a melhorar. Você acha que eu estou falando com você aqui como? Mas eu estou aqui. O problema não pode ser maior do que o Deus que eu sirvo. Então eu estou te estendendo a mão aqui hoje. Profeticamente, levanta, sai dessa. Olha só, dá tua mão aqui, João Pedro, dá tua mão aqui. É assim que eu estou fazendo contigo, ó. Levanta, sai dessa, sai dessa. Estou te ajudando a sair dessa. É só você querer. Eu quero profetizar na tua vida. Coloca a mão no teu coração. Toda ferida da alma, toda amargura, que é culpa sua, hoje você vai se responsabilizar por ela. E ela vai sair de você em nome de Jesus. Porque você não pode ficar prostrado jogando culpa nos outros. E eu profetizo em nome de Jesus que toda âncora emocional que tem te colocado para baixo, hoje sai. Toda dúvida. Confesse os seus erros. Confesse o teu vitimismo.
E seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre. Começa a receber agora o vigor, o ânimo, a tua mudança de postura, de atitude. Em nome de Jesus. Recebe aí, querido. Em nome de Jesus. Eu me rendo. Diga ao Senhor. Diga, eu me rendo. Pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te. Pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver. Lebandarabás, seblecantalabás, faz teu querer em mim. Escute isso, querido. Escute isso. Se coloca na presença do Senhor. Deixa Ele te encher com a graça e com o amor dEle. Escute isso. Com graça e o teu amor, olha pra mim. Olha pra mim. Eu quero declarar que você não vai mais ficar com esse espírito de autocomiseração. E a partir de hoje, a sua vida vai mudar. Em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a graça do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Não esqueça de enviar a sua selfie para nós. Estamos no aguardo, tá bom? Pode enviar em inbox, pode enviar pelo Messenger do Facebook, também pode estar nos enviando pelo WhatsApp ou por quaisquer outros meios que você julgue ser importante. Muito obrigado por ficar conosco até agora. Eu tenho certeza que o seu coração missionário, ele irá mudar. Juntos nós vamos vencer. Vem comigo rumo ao lugar mais lindo desse mundo. Não esqueça disso, que é o reino de Deus que está dentro de você. Amém? Em nome do Senhor, chega de sofrer, chega de chorar, chega de viver, aleluia, aquém do que Deus tem para você. É para você ir além. Receba a bênção em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira, temos uma palavra para mudar a tua história. Mais um passo. Desperta tu que dormes. Efésios 5,14 será a ministração que nós estaremos pregando na quarta-feira. Eu espero você em nome de Jesus. Estávamos na igreja no domingo quando meus pais, meus primos e vizinhos nos mandaram voltar para casa. Eles nos amarraram e o meu pai bateu na minha irmã mais nova. Nani e Nha são cristãs no Laos, um país de maioria budista, onde acredita-se que a paz é fruto da harmonia pessoal e na comunidade. Em algumas aldeias, os seguidores de Cristo são vistos como uma maldição, má sorte ou karma, pois ameaçam as crenças tradicionais. Eles estavam furiosos e queriam nos fazer voltar atrás, mas eu disse que nunca faremos isso, porque Jesus morreu por nós, e mesmo sendo difícil, vamos continuar crendo nele. Jovens cristãs no Laos, Nani e Nha enfrentaram a cultura local e decidiram seguir a Cristo. Os pais e vizinhos tentaram obrigá-las a deixarem a fé e as mantiveram amarradas por 4 dias. Apesar da perseguição, elas não negaram a Jesus. Eu lembro do que está escrito em Efésios 6, que diz que temos o escudo da fé para lutar nos dias maus. Eu uso esse escudo quando inimigos ficam contra mim. Eu estou segura porque eu tenho fé em Deus. Após serem ameaçadas,
As meninas deixaram a aldeia onde viviam e hoje moram com o primo que as apresentou o Evangelho. Agora, elas recebem apoio da igreja para permanecerem firmes na fé. Orem para que minha família conheça Deus. A minha mãe já frequenta a igreja com a gente, mas meu pai ainda está muito bravo. Ore por eles. Eu preciso de sabedoria que vem de Deus para servi-lo e ter uma fé mais forte. Clame por mim. Ore para que eu consiga ler e escrever e assim ter acesso à palavra de Deus e memorizar os versículos da Bíblia. Quero me comunicar com Deus o tempo todo. Peça também para que toda a minha família conheça e aceite Jesus como Salvador. Aproxime-se mais da realidade dos cristãos perseguidos através da revista da Portas Abertas. Entre em contato e a receba mensalmente em sua casa.